A arquitetura renascentista foi produzida durante o período do Renascimento Europeu, ou seja, durante os séculos XIV, XV e XVI. Caracteriza-se por ser um momento da ruptura na história da arquitetura em diversas esferas. Nos meios de produção da arquitetura, na linguagem arquitetônica adotada e na sua teorização. Essa ruptura, que se manifesta a partir de como uma economia urbana caracteriza-se e como uma mercantil, nova em que atitude floresceu dos arquitetos em relação o mecenato à da sua educação, das artes e da música. passando a assumirem O cada vez Renascimento mais italiano profissionais foi sobretudo um independentes, fenômeno urbano, portadores de das um estilo cidades que pessoal, floresceram no centro e no norte da Itália, inspiravam-se como contudo Veneza, na Florença e interpretação Milão. da antiguidade A clássica visão e renascentista em da sua vertente história possui três partes: a arquitetônica, Antiguidade, considerados a Idade Média como os e a modelos Idade perfeitos de Ouro, ou Renascimento. das artes e da Estava própria começando. vida. É também um momento em que as artes O Renascimento manifestam tem esse projeto nome de síntese pelo fato de que e um planejamento a bastante cultura impactante, da em que antiguidade as belas nasceu artes outra vez. não Mas o são que realmente consideradas aconteceu como elementos foi uma independentes, combinação da cultura da Idade Média subordinando-se com a à Antiguidade. arquitetura. A origem do Renascimento. A Europa passou por O renascimento urbano é o estudo entre das elas transformações se urbanas da população feitas das atividades durante a comerciais. Renascença, O entre crescimento os séculos XV e de burgos XVI, e cidades e a fundação das discussões primeiras universidades. teóricas sobre a cidade Surgia envolvidas assim uma nova durante esse sociedade em período. que circulavam Teorias da mercadorias e cidade pessoas ideal. de diversas Uma regiões. característica nova As e ideias essencial da passaram arquitetura a se renascentista difundir mais foi a rapidamente. elaboração E teórica diferentes da culturas forma a com- ser dada à entraram cidade. em contato. Essas A reflexões partir do século expressas em XIV, escritas, intelectuais e artistas de toda a esquemas e Europa, tratados em especial são das genericamente cidades comerciais resumidas sob a da definição Península de cidade Itálica, ideal começaram a e buscar no passado identificadas no esquema radial de simetria central em relação à pesquisa sobre o plano central, que com a simbologia consequente caracteriza as mais avançadas entre o 15º e o 16º século. As obras de arte do Renascimento retratavam uma nova maneira de ver o mundo, terreno e de relacionar com ele. A valorização da vida nesse mundo, a nacionalidade que surgia ligada às necessidades da burguesia, levavam a um estudo da natureza, tentando entender o seu funcionamento e também um desejo de tratá-las nas obras de arte. Isso já era feito na Baixa Idade Média pelo estilo gótico, mas a expressão artística do Renascimento era um retrato do dinamismo da época. As figuras das artes plásticas movem-se mais livremente, com naturalidade de expressão, com elegância e ritmo, constatando com a arte medieval mais solene, rústica e simbólica. As primeiras manifestações do Renascimento nas artes plásticas são detectadas por alguns especialistas já no século XIV. Por isso, esse período ficou conhecido como Trecentio. Com a presença de traços medievais, a arte do período tinha base naturalista. Os artistas dessa época baseavam-se na realidade para produzir pinturas. Foi no Quattrocento, isto é, no século XV, que o artista deixou de ser um simples artesão para se tornar profissional independente, graças ao aumento das encomendas de grandes obras de arte. Esse foi um período de acumulação de experiências e de evolução nas artes que atingiu seu auge no final do século XV
nas primeiras décadas do século seguinte. Em 1434, os Medici, família de grandes banqueiros, tomaram o poder em Florença pela compra de serviço dos chefes militares mercenários, os Condottieri, e foi essa família que financiou o Renascimento italiano no Quattrocento. Lorenzo de Medici foi um grande mecenas da arte florentina. Incentivou o neoplatonismo, que preconizava a perfeição de qualquer ser e se refletiu nas artes plásticas, pois a perfeição implicava a beleza suprema. A pintura do Quattrocento caracterizava-se pela leveza, graciosidade e liberdade de movimento. Para se tornar um grande artista, era preciso conhecer geometria, perspectiva e anatomia. O artista renascentista assinava seus trabalhos, ao contrário do artista do período medieval. Essa atenção sobre a pessoa do artista está perfeitamente afinada com o individualismo, outra característica do Renascimento. Nos últimos anos do século XV, a concentração da riqueza de uma pessoa da camada da sociedade revoltou a população pobre sobre a liderança de Savonarola. Tomou o poder em Florença. Savonarola, um monge místico, mandou queimar as obras de arte que, para ele e para os revoltosos, nada significavam. Os grandes artistas do Renascimento florentino partiram para que se tornou o novo centro das artes. Roma tornou-se o grande centro das artes do Quinquecento, isto é, no século de 1500 a 1599. Júlio II, Papa no período de 1502 a 1513, pretendia mostrar ao mundo a grandiosidade da cidade de Roma e para isso incluiu as obras da nova Basílica de São Pedro em 1506. Bravamente famoso arquiteto de Milão foi o autor do projeto, um monumental edifício de 24.200 metros quadrados. A decoração ficou a cargo do Michelangelo e Rafael Sanzio.